guarda-costas de Azula. Capítulo 1. Naufrágios e a tribo da água. Localização: Konoha. Dentro da sala do conselho, várias pessoas estavam de pé enquanto uma mulher loira sentava-se diante de um garoto com um tom de amarelo mais vibrante. Enquanto a loira mais jovem permanecia em silêncio, o conselho da aldeia não conseguia conter o sorriso, satisfeito com o que viam como o pai da aldeia finalmente recebendo sua punição. É claro que, ao perguntarem ao civil ou ao membro shinobi do conselho qual havia sido o crime, eles deram sua própria versão. O conselho chegou a um veredito sobre Genin Uzumaki. Tsunade perguntou a um dos membros civis, que prontamente se levantou, com um sorriso maroto e visível para todos. Concluímos, Okage-sama. Ele sorriu ironicamente. Consideramos o demônio, réu, culpado de todas as acusações. Sentou-se, satisfeito com o veredito que ele e seus companheiros civis haviam dado. Ela olhou para o shinobi loiro. Naruto Uzumaki, por causa dos seus crimes contra Sasuke Uchiha, você está banido de Konoha. Você será colocado na prisão até que o Daimyo do Fogo chegue. Quando ele chegar, seu chakra será selado e você nunca mais poderá retornar à vila, a menos que ordenemos que volte. Ela olhou para o Anbu na sala, parado em silêncio ao fundo. Anbu, leve-o. Tanto o Conselho Civil quanto o Conselho Shinobi observaram Naruto sendo levado embora. Esperavam que ele protestasse, dissesse que não era culpa dele ou perguntasse por que o Hokage estava fazendo aquilo, tudo em voz alta. Mas Naruto não reagiu quando sua punição foi aplicada e saiu, gentil, mas firmemente guiado pela Anbu. Enquanto os civis comemoravam, os shinobis se entreolharam. Todos sentiam que algo estava errado, mas simplesmente não sabiam o que era. Naruto sentou-se naquela cama miserável. Os caroços embaixo dela teriam tornado o sono muito desconfortável. Correu como esperado, disse ele. Ele não demonstrou nenhuma emoção durante o suposto julgamento, pois sabia o que aconteceria muito antes. Sim, foi. Você ainda vai embora? Perguntou o bicho dentro dele. Essa é uma pergunta retórica, Kibi? Ele perguntou de volta com uma expressão vazia. Desde que descobriu o que aconteceria, tentou controlar suas emoções, até então, estava funcionando muito bem. A raposa deu um sorriso irônico. Tudo bem, Gaki. Deixa eu reformular. Quando você vai embora? O loiro olhou pela pequena janela da cela. Em breve, respondeu ele, olhando para o céu noturno além das grades. Tsunade observou o pôr do sol pela janela do escritório do Hokage. Assim que Shizune entrou, Tsunade se virou para ela. Está tudo pronto? Perguntou ao aprendiz, que assentiu em resposta. Ela se levantou da cadeira do Hokage. Vamos buscar o Naruto. As duas saíram do escritório e seguiram para a prisão. Após Naruto retornar com Sasuke, o Conselho Civil praticamente explodiu com a condição debilitada do Uchiha e exigiu a execução de Naruto. Ela, juntamente com Jiraiya e o Conselho Shinobi, tentaram descobrir uma maneira de impedir que isso acontecesse. Os anciões bolaram um plano. Naruto seria banido. Mas eles esperariam que o Daimyo do Fogo viesse a Konoha para bani-lo, para que parecesse oficial. No entanto, o que realmente aconteceria era que Naruto seria secretamente contrabandeado para fora de Konoha e entregue a Jiraiya, que então o treinaria pelo tempo que pudesse, até que Konoha precisasse dele novamente. O Conselho Civil só sabia da parte do banimento, o que os deixou bastante felizes. Considerando que era a melhor ideia expressa, foi acertada. Assim que Naruto estivesse fora da vila e em segurança com Jiraiya, Tsunade passaria secretamente a informação real do que realmente aconteceu para o Daimyo e os aliados de Konoha, especialmente Suna, por causa de Gaara. Os companheiros de Naruto seriam avisados assim que o loiro estivesse perto de retornar. Mas primeiro precisavam tirá-lo de lá. O primeiro passo começaria naquela noite.
Quando Tsunade entrou na prisão, seguida por Shizune, ela fez sinal ao guarda, na verdade, um agente da Anbu informado do plano, para sair. Ele assentiu em concordância e saiu silenciosamente da cela. Ela foi até a cela de Naruto e pegou a chave. Naruto, chamou. Ele se virou da janela para ela. Vamos tirar você daqui. Ela abriu o portão e fez sinal para Naruto sair. Mas ele permaneceu parado. Vamos, Naruto, não temos muito tempo. Eles precisavam tirá-lo logo. Caso contrário, alguém certamente descobriria. Ele se levantou e não se moveu do lugar. Em vez disso, lançou ao Hokage um olhar furioso e magoado. É aí que você se engana, Tsunade, disse Naruto friamente. Ele estendeu a mão e desamarrou a faixa da cabeça. Você está enganada sobre o fato de não ter muito tempo. Você não tinha tempo nenhum para começar. A faixa caiu no chão, fazendo um estrondo. Ao mesmo tempo, ele desapareceu em uma nuvem de fumaça. Shizune encarou a fumaça na cela. Era um Kage Bunshin, clone das sombras. Perguntou, sem acreditar no que via. Tsunade só conseguiu assentir em silêncio, igualmente atordoada. Temos que enviar os esquadrões Anbu imediatamente. Correu para a porta. Tsunade seguiu um passo atrás. Mas, mesmo correndo, sentia uma sensação de enjoo no estômago. O que quer que fizessem, seria tarde demais. Naruto havia sumido. Localização. Naruto sorriu enquanto olhava para o mar. Ele tinha conseguido. Ele saiu sem que ninguém o encontrasse. Ao trazer Sasuke de volta à vila, ele rapidamente descobriu que o Conselho Civil queria que ele fosse executado. Após descobrir o que Tsunade planejava fazer com ele, decidiu seguir os passos de Orochimaru, Itachi, mais recentemente, de Sasuke. Ele tomou a decisão de cortar todos os laços com Konoha. Mas também sabia que simplesmente sair pelos portões da frente não seria um bom plano, na verdade, era um plano idiota. Então, com alguns conselhos da Kibi, um dia antes de ser levado perante o Hokage, ele criou um Kage Bunshin e o enviou para o mais longe possível de Konoha. Enquanto estava preso, Naruto usou um Kawarimi, substituição corporal, com o clone, trocando de lugar. Uma vez solto, correu o mais rápido que pôde para o porto mais próximo no País do Fogo. Levou 3 dias para chegar lá, e cada dia foi dedicado à vigilância de possíveis ataques. Ao chegar ao porto, alistou-se como marinheiro no primeiro navio que encontrou. Por sorte, o navio estava deixando os países elementares. Ele não conseguiu respirar direito até que o País do Fogo desaparecesse do horizonte. O navio já estava há um mês no mar e os países elementais estavam bem atrás deles. Isso foi muito esperto, Naruto, elogiou Kibi. A raposa sempre soube que, se seu Jinchuriki se esforçasse, os feitos que conseguiria realizar seriam impressionantes, como escapar da atenção de Konoha e conseguir evitá-los com sucesso. É claro que ele ajudou o loiro, mas não tinha dúvidas de que, com um pouco mais de prática, seu Jinchuriki não precisaria de ajuda. Eu tento agradar, respondeu Naruto, enquanto continuava a olhar para o mar. Ele sabia que deveria estar trabalhando, mas a visão o deixou atordoado. Ficou impressionado com a beleza. Parecia tranquilo e pacífico. Mas isso logo foi esquecido quando ele viu uma mancha escura no horizonte. Ela arruinou a imagem. Alguma ideia do que é aquilo lá fora, Kibi? Não sou especialista no que acontece no mar, Gaki. Provavelmente não é nada, disse ele, com desdém. O chefe de Naruto, um marinheiro experiente chamado Shin, aproximou-se e começou a gritar com ele por não estar trabalhando. Ele notou a mancha e o discurso desapareceu imediatamente. Em vez disso, xingou alto e disse a Naruto para se apressar. Era uma tempestade e se aproximava rapidamente. Ele se virou e correu, gritando pelo capitão.
Enquanto isso, a mancha rapidamente preenchia os céus, vindo em sua direção como uma mão negra. Todos no convés correram para descer assim que o capitão soou o apito de alerta. Já era tarde demais. A tempestade atingiu o navio com força. O convés ficou escorregadio com a chuva forte. Naruto se sentiu cego pela chuva, incapaz de ver onde estava qualquer coisa. Seus ouvidos estavam tampados pelo uivo do vento e pelo som do mar. Ele tentou alcançar a escotilha do convés, mas não conseguiu encontrá-la, graças à chuva. Parecia que ele era a única pessoa no convés agora. Quando pensou ter encontrado a porta, descobriu que era proa. Ele estava do lado errado do navio. Ele começou a se virar, mas uma onda varreu o convés. Foi repentina e o empurrou para o lado. Ele tentou agarrar algo, qualquer coisa que o mantivesse seguro, mas suas mãos só encontraram o ar. A última coisa que ouviu foi a raposa gritando: "Fique acordado, Naruto. Fique longe." Localização: Ilha Ember. Azula caminhava pela praia, irritada. Não fazia ideia de por que seu pai decidiu mandar ela e seu irmão Zuko, além de Mai e Chili, com seu tio Iro, para a Ilha Ember, para passar férias. Estava ficando insuportável com Chili alegre demais, seu tio só tomando chá e Zuko e Mai se sentindo constrangidos um com o outro. Se ela ficasse lá por mais tempo, ficaria tentada a incendiar tudo, embora, com Iro por perto, provavelmente não chegasse a tanto. Ela suspirou de frustração. As coisas mudaram quando seu pai se tornou o Senhor do Fogo e sua mãe desapareceu. Ela ficou ainda melhor em Dobra de Fogo. As pessoas a chamavam de prodígio antes, agora a olhavam com admiração. Ela estava sendo ensinada pelos melhores dobradores de fogo que existiam, incluindo seu pai. E enquanto ela progredia, Zuko se atrapalhava. Ela havia conquistado a aprovação dele, e Zuko, apesar de ser o mais velho, não. Mas ela se ressentia do irmão por estar sempre com a mãe. Azula sempre quis que a mãe lhe mostrasse que também era amada. Mas ela sempre dava mais atenção a Zuko, e isso a irritava profundamente. Ela ouviu alguém vindo atrás dela. Era Chili. Ninguém mais tinha um passo tão saltitante que fosse tão audível. Azula conteve um gemido. Por mais que Chili fosse seu amigo, ela realmente não queria lidar com ela naquele momento. "Ei, Azula!" gritou Chili. "Por que você saiu?" Sua voz se perdeu no silêncio. Isso não era típico dela. Azula olhou para ela e a viu apontando para a água. Alguém tinha dado a costa. Azula correu para verificar. A primeira coisa que notou foi que era um menino mais ou menos da idade de Zuko, talvez um pouco mais velho. A segunda coisa foi que ele ainda respirava, um pouco. "Chili, vá buscar meu tio", ordenou ela. "Este menino está ferido." Ele sangrava na cabeça. Chili assentiu e correu de volta para casa. Azula olhou mais de perto para o garoto, observando os detalhes. Ele tinha cabelos loiros, o que era incomum, se não completamente raro, nos países da Dobra. Lembrava-lhe o sol. Ele tinha um bronzeado natural e 6 marcas de nascença estranhas, 3 de cada lado do rosto. Quase pareciam bigodes. Que estranho. Ouvindo passos na areia, ela viu o tio vindo em sua direção. Ele se ajoelhou para examinar o menino. "Azula, volte para casa e peça ao seu irmão para te ajudar a arrumar a cama", disse Iro após examiná-lo. Ele não parecia mais o mesmo amante de chá de sempre, mas sim o general que costumava ser. Ela assentiu uma vez e correu de volta para casa. Naruto acordou com o som das ondas quebrando na praia. Parecia mais suave do que as ondas da tempestade. Ao se sentar, notou que alguém estava sentado ao lado da cama. Era um velho de olhar amigável. "Ah, você acordou, que bom", disse ele. Naruto olhou ao redor para tentar descobrir onde estava. Mas tudo o que viu foi que estava em uma casa perto da praia. "Onde?"
Ele começou antes que uma onda de náusea o atingisse e o forçasse a voltar para a cama. Mas o velho entendeu que ele tentara perguntar. Você está na ilha Imber, na casa de praia do meu irmão. Meu nome é Iró, respondeu ele, apontando para si mesmo. Qual é o seu nome? Ele parecia curioso, mas também havia um tom de cautela. O loiro conseguiu se sentar novamente, lentamente. Desta vez, não foi por náusea. Meu nome é Naruto. Como cheguei aqui? Perguntou. A última coisa de que me lembro foi de ter sido arrastado para o mar quando uma tempestade atingiu meu navio. Iró olhou para ele compreensivamente. Minha sobrinha te encontrou quando você apareceu na praia. Você conseguiu se machucar feio na cabeça. Naruto verificou e encontrou o ferimento. Ele estremeceu com a pequena dor causada pela cutucada. Nesse caso, acho que devo agradecer à sua sobrinha por salvar minha vida. Iró sorriu. Vou dizer isso a ela. Enquanto isso, você deveria descansar um pouco. Volto com o chá. Ele se levantou e saiu do quarto. Que bom te ver na terra dos vivos de novo, gatinha, disse a Kibi assim que teve certeza de que estavam sozinhos. Você quase me deixou preocupado. Se seu Jinchuriki morresse, ele também morria. Ele gostava de viver, mesmo que fosse por esse caminho. Quanto tempo fiquei fora, Kibi? Perguntou Naruto, com ar profissional. Manteve a voz baixa para que ninguém mais pudesse ouvi-lo. Você ficou fora por 2 dias, desde que chegou à praia. Tivemos sorte. O navio estava perto desta ilha quando a tempestade chegou. Se você não tivesse chegado aqui durante a noite, teria sido um morto. O que ele não disse foi que praticamente se exauriu tentando garantir que seu Jinchuriki não tivesse morrido antes. Bem, ainda bem que chegamos aqui. Acho que você tem razão. Mas a pergunta que eu tenho, Gaki, é: o que você vai fazer agora? Quando Iró voltou com o chá, Naruto encerrou a conversa em silêncio. O que vamos fazer é ficar aqui agora. Localização: capital da Nação do Fogo. O Senhor do Fogo Ozai olhou para os 12 jovens ajoelhados diante dele. Esses homens estavam no exército da Nação do Fogo e eram alguns dos melhores. Depois que Ozai marcou Zuko e o baniu com a impossível tarefa de encontrar o Avatar, houve vários atentados contra a vida de sua filha por assassinos do Reino da Terra. A última tentativa teria sido bem sucedida se uma sentinela não tivesse visto o ataque e soado o alarme. Enquanto Azula se recuperava, Ozai fez algo que jamais imaginara que faria novamente. Contatou Iró, que havia ido com Zuko, e pediu seu conselho. Seu irmão havia enviado uma resposta propondo que Azula recebesse um guarda-costas. Ele até recomendou alguém, embora os dois tivessem se conhecido apenas no ano anterior. Ozai concordou com a proposta e imediatamente procurou os dominadores de fogo mais talentosos do exército para assumir a função. E agora aqueles 11 estavam bem na sua frente, sendo o 12º, recomendação de Iró, o único não bender ali, ele tinha que estar lá, já que Ozai concordou com a sugestão do irmão. Enquanto os 11 eram oficiais bastante conhecidos e respeitados no exército, o 12º era um soldado comum e frequentemente causava problemas, desobedecendo ordens, protegendo civis e outras bobagens. Mas o estranho era que os soldados tinham mais respeito por ele do que pelos outros 11. Ainda assim, isso não vinha ao caso agora. Vocês estão todos aqui porque receberam uma oportunidade, disse Ozai, olhando para eles de cima. Vocês têm a chance de se tornarem guarda-costas da princesa Azula. Serão o escudo dela contra todas as ameaças. Os 11 oficiais o olharam com entusiasmo, como deveriam. Esta era de fato uma grande oportunidade para eles. Era a chance de trazer mais honra e prestígio para suas famílias. Mas o 12º permaneceu em silêncio.
Agora decidi que haverá um teste para decidir quem protegerá a Azula, continuou o Senhor do Fogo. Haverá um torneio e o vencedor se tornará o guarda-costas. Os 11 oficiais concordaram com a cabeça, enquanto o 12º balançou a cabeça negativamente. Você discorda deste plano, garoto? Perguntou Ozai com um tom ligeiramente perigoso. Havia apenas alguns, muito poucos, que ousariam discordar dele. Ele assentiu uma vez, olhando para cima. Sim, Senhor do Fogo Ozai, eu concordo. É inútil lutarmos entre nós. Porque nós 12 não lutamos um Agni Kai contra a princesa Azula em pessoa. Assim, poderíamos provar nosso valor a ela, sugeriu. Ozai refletiu. Ele estava disposto a admitir que o plano tinha seus méritos. Muito bem, então, vocês 12 lutarão contra minha filha em um Agni Kai. Começará em 4 horas. Os 12 se levantaram, curvaram-se diante de Ozai e partiram para o estádio. Quando ficou sozinho, Ozai riu baixinho. O pobre tolo que Hiro havia recomendado não duraria 5 minutos contra sua filha. Ela era um prodígio em dominação de fogo, enquanto ele não conseguia se dobrar de jeito nenhum. Não seria problema para Azula vencê-lo, e essa era uma visão que Ozai ansiava. A plateia do estádio fervilhava de entusiasmo. A princesa Azula lutara contra um Agni Kai contra 12 oponentes. Tal tarefa nunca havia sido realizada antes, mas todos tinham absoluta certeza de que Azula conseguiria. Afinal, ela era um prodígio da dominação de fogo. A própria princesa estava completamente concentrada nisso. Aqueles que a desafiassem seriam derrotados. Ela não precisava de guarda e iria provar isso. O gongo soou, sinalizando o início. Azula se levantou de sua posição ajoelhada e se virou para encarar seus oponentes. 11 deles usavam o capacete em forma de caveira de um dominador de fogo e, a julgar pela armadura, eram oficiais. Mas o 12º era apenas um soldado, e nem mesmo um dominador de fogo, a julgar pelo capacete cônico. Assim que terminou de analisá-los, ela assumiu sua posição. 11 de seus oponentes interpretaram isso como um sinal para atacar. Foi necessária uma combinação de manobras complexas e uma excepcional habilidade de dobra de fogo, mas Azula os derrotou. Assim que caíram, ela voltou sua atenção para o último. Sua forma era perfeita, seu controle, preciso. Mas, não importava o que ela fizesse, ele sempre conseguia se esquivar de seus ataques. Ela lançou bola de fogo após bola de fogo contra ele, tentando queimá-lo até deixá-lo em pedaços. Mas tudo o que ele fez foi se desviar. Depois de mais alguns minutos, Azula olhou para o oponente. Você vai ficar aí parado ou vai mesmo tentar lutar comigo? Perguntou ela, furiosa. Ele a encarou por um instante e Azula achou que ele lhe parecia um pouco familiar. Enquanto ela se distraía com esse pensamento, ele se aproximou. Rapidamente se mostrou eficaz. Toda vez que Azula tentava usar a dobra de fogo em combate corpo a corpo, seu oponente bloqueava o membro que a atacava. Não importava o que fizesse, não conseguia romper a defesa dele. Azula percebeu por que ele não atacava com os outros. Ele estava observando como ela lutava e onde estavam seus pontos fracos. Ele sabia como lutar contra ela e, mais importante, como bloqueá-la. Isso a irritou, fazendo-a lutar com mais força. Mas quanto mais lutava, mais cansada se sentia. Sua respiração, que ela controlava perfeitamente, falhou. Foi então que ele atacou, afastando as pernas de baixo, fazendo-a cair e bater no chão. Ele se ajoelhou, pressionando o joelho contra a barriga dela, segurando uma faca em sua garganta e usando a outra mão para imobilizar seus pulsos. Estava tudo acabado, ela havia perdido. Depois de alguns segundos, ele sacou a faca e soltou os pulsos dela, permitindo que Azula se levantasse.
Por mais que quisesse atacar, sabia que não podia, não com todos olhando. O Senhor do Fogo pousou no estádio e se aproximou deles. Muito bem, soldado. Você derrotou minha filha, uma prodígio da dobra de fogo, sem ser um dominador, aparentemente elogiou o soldado. Azula, por causa da vitória contra você, este soldado agora é seu guarda-costas pessoal. Ele a protegerá com a vida. Mostre seu rosto para sua princesa, ordenou Ozai ao soldado. Ele pegou o capacete e o tirou. Azula arregalou os olhos enquanto o encarava. Você é. Localização: tribo da Água do Norte, corram para se salvar. Era a frase geral que os soldados da Nação do Fogo gritavam enquanto corriam de volta para seus navios. Eles tentavam escapar do monstro gigante, parecido com um peixe, que o Avatar havia criado da água. Ao recuarem, viram um homem com uma capa preta e o capuz levantado. Se tivessem parado para olhar, saberiam quem ele era. Mas estavam mais focados em salvar suas vidas. O homem encapuzado não se importou que eles não tivessem notado. Passou por eles, mantendo os olhos no monstro. Assim que se aproximou, o monstro o notou. Ele balançou o braço, para atacá-lo ou afogá-lo. Ele se posicionou, moveu as mãos e sacou seu Jia. Ele balançou a espada uma vez e o braço do monstro simplesmente caiu. Ele recuou enquanto ele embainhava o Jia. Ele teve a chance de pressionar o ataque. Mas antes de fazer qualquer coisa, sentiu uma presença familiar ao seu lado e permaneceu em silêncio. Ela. Uma voz etérea soou, chamando a atenção do monstro. O que você pensa que está fazendo? O povo da tribo da água observava com medo enquanto a voz continuava. Você esqueceu que a Tui deveria guardar. Você deveria garantir que ela não morresse. Você é o guardião dela. Agora ela está morta e você está aqui fora tentando se vingar, quando deveria estar lá tentando encontrar uma maneira de reparar o equilíbrio. Você vai trazer seu cu da água de volta para aquele oásis, agora mesmo. Eu vou limpar essa bagunça. Agora vai. A voz rugiu para o monstro gigante. Assim que o que ele disse foi entendido, o homem encapuzado avançou rapidamente para seu próximo alvo. Enquanto os Zuko e Zhao lutavam, viram um monstro gigante subitamente derreter e recuar para o oásis. O que está acontecendo? Perguntou Zuko, surpreso. Sua pausa permitiu que Zhao lhe desse um soco no peito, derrubando-o no chão. Minhas tropas conseguiram destruir aquela coisa, declarou Zhao, triunfante, enquanto se posicionava sobre o oponente. Em breve, eles destruirão a tribo da água para sempre, e meu nome será lembrado para sempre. Mas, embora parecesse certo de sua vitória, isso lhe rendeu uma risada irônica. Ambos se olharam e viram o homem encapuzado encostado em uma porta. Como você está errado, Zhao, disse ele. A partir de agora, os navios da Nação do Fogo estão voltando para águas seguras. A invasão fracassou. Seu nome será esquecido, Zhao. E sua vida está perdida. O rosto de Zhao ficou pálido, empalidecendo de medo. Ele correu, passando por Zuko. Eu adoro quando eles correm, disse o homem encapuzado com um sorriso enquanto o seguia, deixando para trás um Zuko perplexo. Sokka observou os dois peixes circulando um ao outro. O espírito do oceano havia retornado ao oásis e se dissolvido no lago, deixando a Aang na grama. Zuko chegou logo depois, apenas para encontrar o Avatar inconsciente com Katara e Sokka lá, além de seu tio. A Aang acordou logo depois. Zuko e Iroh decidiram ir embora naquele momento, mas foram interrompidos quando Zhao correu de volta para o oásis com uma expressão apavorada. Alguém, por favor, me esconda. Ele meio que gritou, surpreendendo a todos. Parecia literalmente que ele estava com medo de morrer. Naquele momento, tudo que viram foi um borrão e, de repente, a pessoa encapuzada estava atrás de Zhao com seu Jia em punho.
Almirante Zhao, por sua incompetência e estupidez flagrante, você vai morrer, disse ele em tom oficial. Antes que alguém pudesse impedi-lo, ele enfiou seu Jian no pescoço de Zhao. Ao tentar puxá-lo, ele ficou preso. Ele tentou soltá-lo, mas ele se partiu ao meio. Droga, outro não, murmurou enquanto olhava para a metade destruída em sua mão. Quando o corpo de Zhao caiu, ele o deixou cair também. Aang assistiu a toda a cena com olhos horrorizados. Por que você fez isso? Ele estava indefeso e assustado. Você não precisava matá-lo. Gritou ele com raiva, com uma expressão furiosa no rosto. Ele podia não gostar de Zhao, mas jamais o teria matado, especialmente quando ele estava naquele estado. O homem não respondeu. Apenas avançou, como se fosse pegar a Aang. Mas foi bloqueado por Sokka, com seu bumerangue em punho e pronto para ser usado. Anda, garoto, disse ele. Sokka apenas balançou a cabeça. Anda, repetiu, com a voz áspera. Olha, cara, eu estou tendo um dia péssimo. A tribo da Água do Norte foi invadida, o espírito da lua foi morto, e a garota que eu gostava abriu mão da própria vida para se tornar o espírito da lua nova. Então, me desculpe se eu não vou simplesmente me render e deixar você levar um dos meus amigos, ok? Perguntou Sokka no tom de voz meio sarcástico, meio mortalmente sério. O homem não fez nada por um segundo, depois riu. Eu respeito isso, disse ele finalmente. Olhou ligeiramente para o alto. O que você acha? Perguntou a ninguém em particular. Mesmo sem resposta, ele curvou a cabeça levemente, como se tivesse ouvido uma. Ele se virou para sair quando Iroh disse: espere um momento. Ele olhou para ele. O que você quer, velho? Iroh, completamente imperturbável com a grosseria dele, sorriu. É bom te ver de novo, Naruto. Por um momento, nada aconteceu. Então o homem suspirou, resignado. Iroh cumprimentou, abaixando o capuz. Os olhos de Zuko se arregalaram enquanto ele encarava a loira. Iroh ficou sério. Naruto, por que você está aqui? Perguntou. Ele sabia a quem a loira servia e também sabia que não teria vindo ao Polo Norte sozinho, a menos que tivesse um bom motivo. Por que você acha que estou aqui? Naruto perguntou de volta. Ele teria pensado que era algo óbvio. Seus olhos se arregalaram de surpresa. Ela te mandou aqui. Ele nunca imaginaria que ela faria uma coisa dessas. Mas, pensando bem, ele não havia há algum tempo. A loira assentiu. Ela entende a necessidade de equilíbrio. Ele pode ter contribuído para isso, mas o resultado final foi o mesmo. Iroh riu. 2 anos atrás, ela não se importaria se o espírito da lua fosse morto, apenas se a tribo da Água do Norte tivesse sido conquistada. Realmente, era impressionante como ela parecia diferente. Pode-se dizer que foi uma influência para ela. Zuko finalmente entendeu. Espera aí, você não quer dizer, começou a dizer, mas parou quando Naruto assentiu apenas uma vez. Apenas o encarou, incrédulo. Ei, garoto, qual é o seu nome? Naruto perguntou a Sokka, voltando sua atenção para o homem da tribo. Meu nome não é garoto, disse Sokka, indignado. É Sokka, da tribo da Água do Sul. Então, Sokka, será interessante ter você a bordo, disse Naruto. Só tente mantê-lo sob controle de agora em diante, hein? Perguntou, indicando a Aang com o olhar. O que ele disse deixou o homem da tribo confuso. Mas antes que pudesse perguntar o que ele queria dizer, o loiro se virou para ir embora novamente. Ele se afastou, deixando o cadáver de Zhao para trás, e estava a meio caminho da saída quando o Avatar pousou na sua frente. Você não respondeu à minha pergunta, por que o matou? Perguntou Aang, apontando para o corpo de Zhao. Você não se importa com a vida humana? Naruto olhou para o Avatar, que tremia de raiva justificada. Isso vem de você.
Perguntou ele com olhos frios. Você, um covarde que se esquivou do seu dever e assassino, diria algo assim. Aang enrijeceu-se. Eu não sou covarde nem assassino. Você é isso aí, garoto. Ele quase cuspiu a última palavra. Quando te disseram que você era o Avatar, em vez de se apresentar, você fugiu e se escondeu por 100 anos, enquanto esta guerra continuava. Você traiu seu próprio povo com essas ações. Aang hesitou um pouco. Aquelas palavras o atingiram um pouco perto. O que a loira disse era verdade, ele fugiu. Mas ele não sabia como era se sentir naquela época, como era ser traído pelos monges. Eu não sou um assassino. Naruto sorriu como se tivesse pego o Avatar em uma armadilha. Então você é o último dominador de ar por coincidência. Aang deu um passo para trás como se tivesse levado um tapa, e o loiro deu um passo para frente. Mas ele não disse mais nada, nem tentou atacar. Apenas passou pelo Avatar como se ele não fosse importante. Aang caiu no chão enquanto a pergunta se repetia sem parar. Suas implicações trouxeram à tona memórias do que ele fizera, repetidas vezes em sua mente. De repente, tudo que ele conseguia ver era como a Nação do Fogo havia destruído seu povo, porque ele não estava lá para fazer nada a respeito. Ele sentiu Katara e Sokka ao seu lado. Eles conversavam, mas ele não conseguia ouvir as palavras. Enquanto os amigos do Avatar tentavam garantir que ele estivesse bem, Zuko e Iroh aproveitaram a oportunidade para deixar o oásis e também a tribo da Água do Norte. Localização: capital da Nação do Fogo. Azula entrou em seu quarto com um propósito. Seu pai lhe dera uma tarefa, uma que ela cumpriria. Começou a arrumar as malas, certificando-se de levar tudo o que precisava. Então, o que o idiota flamejante real queria que você fizesse? Perguntou uma voz vinda de uma sombra encostada na parede. Aquilo teria surpreendido ou tornado sagrado qualquer outra pessoa, mas Azula já vivia com isso havia 2 anos, então já havia se acostumado. Para você, esse é o Senhor do Fogo Ozai, Naruto, disse ela ao guarda-costas, que saiu das sombras. Naruto havia crescido nos últimos 3 anos. Ele havia perdido o resto da gordura de bebê, o que lhe dava uma aparência mais madura. Seu cabelo havia crescido um pouco, dando-lhe uma aparência selvagem, e havia ganhado bastante músculo. No geral, Naruto havia se transformado em alguém em quem as garotas prestavam atenção quando ele passava. Some-se a isso sua educação e seus modos, e ele tinha fangiros por onde passava, algo que ele não apreciava. Mas isso era só para meninas. O pai de Azula e seu guarda-costas não se entendiam com frequência e não concordavam em muitas coisas. Devido à posição única de Naruto, ele tinha permissão para um assento no Conselho de Guerra, apesar de ser um soldado comum, o que também irritava Ozai profundamente. O que irritava ainda mais o Senhor do Fogo era que, durante o Conselho de Guerra, Naruto frequentemente se opunha a ele quando um plano para a frente de batalha era aprovado. Ele dava sua solução para o plano ou criava a sua própria. Seu plano salvaria vidas e, ao mesmo tempo, ganharia território no Reino da Terra. Por causa de seus planos, todos os soldados o amavam e respeitavam, enquanto os oficiais o imitavam e o tratavam com desdém. Ele apenas dizia a eles que não queria perder mais ninguém, tendo perdido muitas pessoas lutando na guerra. Você diz fogo, eu digo fambé, Naruto respondeu com um sorriso. Ela bufou, irritada. Por que você ainda faz isso? Perguntou, referindo-se a ele falando nas sombras. Ele fez isso com ela durante os primeiros meses em que os dois ficaram juntos. Velho hábito, respondeu Naruto, dando de ombros. Ele faria isso para aguçar os sentidos dela, além de fazê-la desenvolver um senso de perigo. Ele jogaria coisas nela se ela não o encontrasse rápido o suficiente, e para assustá-la e fazê-la relaxar. Ela olhou para o Jian que ele tinha.
É novo? Ela perguntou com uma sobrancelha levantada e um sorriso irônico. Ele franziu a testa, irritado. É mesmo. Peguei em algum momento da semana que passei voltando para cá. Havia algo de estranho nele. Toda vez que ele tinha um dia, mais cedo ou mais tarde ele quebrava de alguma forma. Ele também tinha quase uma certeza de que havia um boato sobre quanto tempo um determinado dia duraria e como seria destruído. Mas ele não deixou a irritação persistir, ficando sério enquanto se concentrava nela. O que ele queria que você fizesse? O Senhor do Fogo quer que eu casse e capture meu tio Zuzu. Ele assentiu uma vez. Vou pegar o resto do meu equipamento. E se virou para a porta. Azula o interrompeu. Naruto, por que você concordou em ir ao Polo Norte? Eu só te disse o que eu achava que Zao faria e posso ter me enganado, mas você ainda assim foi. Por quê? Ela sabia que o que Zao quase conseguira fazer teria sido desastroso. Mas, por algum motivo, esse não era o único motivo pelo qual seu guarda-costas estava disposto a ir ao Polo Norte. Naruto olhou para ela. Eu fui impedir Zao de fazer algo estúpido, mas eu tinha um motivo diferente do seu para fazer isso, disse ele enigmaticamente. Naruto! Ela gritou. Você não vai me deixar em paz, vai? Perguntou com um leve medo na voz. Odiava-o quão fraca e soava naquele momento. Sabia que algo estava acontecendo com ela, mas não sabia o que era. Ela ainda tinha seu lado cruel e desonesto, mas havia momentos em que pensava que todos a abandonariam e ela ficaria sozinha, sem ser desejada ou amada. Esse pensamento assustou Azula profundamente. Foi por isso que ela perguntou a Naruto. Ele estava com ela há 2 anos, fora um amigo e também um professor para ela. Então, ela estava apavorada se ele realmente a deixaria. Ele caminhou de volta até ela. Antes que ela pudesse protestar, ele a puxou para um abraço. Eu já te disse isso antes, disse ele, com a voz suave. Eu sempre estarei com você, mesmo quando você não precisar ou não me quiser. Jurei te proteger, custe o que custar. Sou seu servo, seu protetor e seu amigo. Lembre-se disso, Azula, e você nunca estará sozinha. Azula deu um sorrisinho. Quando se afastou do abraço, voltou ao normal. Você não ia pegar suas coisas? Perguntou ela, incisiva. Naruto riu. Tudo bem, eu vou agora. Mais uma coisa, Naruto. Você viu meu tio Zuzu na tribo da Água do Norte? Ele parou na porta. Sim, embora eu suspeite que eles já tenham ido embora, também conheci alguém interessante, respondeu ele, olhando para ela mais uma vez. Azula olhou para ele. Quem era? Alguém que conseguiu a mesma posição que eu sem nem perceber. Mesmo usando a palavra posição, ele não estava falando sobre marcar Azula, ele considerava isso um trabalho. Acho que você não está falando do Avatar. Sua expressão azedou ao ouvi-lo. Não, ele não. Alguém muito mais interessante. E o que há de tão especial nesse garoto? Perguntou Azula. Ele sorriu misteriosamente. Ele não é um dominador. Saiu da sala, deixando Azula pensando em sua tarefa e em como executá-la. Um plano já se formava em sua mente.